Olá, tudo bem? Boa noite ou bom dia. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo. Espero que você tenha assistido esse vídeo antes de começar o seu dia, né? À toa que esse vai ser o título. Por quê? Porque a gente achou muito interessante trazer para você aqui algumas reflexões para que você comece o seu dia assim mais direcionado, mais focado, mais focado. Porque a ideia da semana Desperte Seu Potencial é realmente elevar a tua capacidade de perceber como que quando você está alinhado com as tuas decisões e confiante, as coisas elas começam a transformar. Mas lembra sempre disso. Toda semana Desperte Seu Potencial, as nossas sessões, a mentoria, o acompanhamento que nós vamos te fazer, ele é só um complemento. Por quê? Porque sem a tua decisão de fazer a mudança e a tua permissão, sinceramente não dá certo. Essa semana é a semana que você pode trazer qualquer coisa aqui para o nosso encontro. Mas se você sentir que não deu tempo para focar na transformação, já teve uma grande interferência. Até porque eu posso te dizer que tempo e dinheiro a gente sempre tem para aquilo que realmente a gente considera importante. Então, é claro que você vai ter que adaptar. Ó. Muitos de vocês têm o trabalho, tem coisas que você vai fazer, e a gente sabe disso. Mas nos intervalos de tempo, a escolha de fazer diferente, ela vai funcionar. E é por isso que a gente quer trazer algumas dicas aqui bem importantes para que você já comece seu dia realmente olhando para o objetivo, olhando para aquilo que você quer buscar. Porque quanto mais clareza você tiver, mais você vai conseguir mensurar os desafios e mais a gente vai conseguir chegar na causa raiz do que realmente esse autoconhecimento vai te ajudar a perceber sobre si mesmo. Qual é a essência do problema? Você já parou para pensar sobre isso? De tudo que está acontecendo nesse momento da sua vida. Mas se você pudesse olhar e realmente mensurar o problema raiz, aquele que se fosse resolvido, naturalmente ele destravava tudo. Qual é o maior problema que você sente que tem hoje? Você tem clareza ao reconhecer isso? Porque um dos pontos importantes que a semana Desperte Seu Potencial vai te trazer é essa clareza, de realmente perceber o que precisa ser mudado nesse momento, né? Sim, primeiramente, bom dia. E o que o Alex está falando é muito importante, porque isso tem a ver com você se conhecer mais profundamente, né? Você entender tudo aquilo que você precisa melhorar, né? E aceitar. E também, né, aceitar tudo aquilo que você tem de positivo, né? Porque é bastante importante, né? A gente aceitar a luz e também aceitar tudo aquilo que a gente tem como defeito, que precisa ser mudado, que precisa ser transformado, né? Porque não tem problema, né, da gente, às vezes, se sabotar. O problema é a gente não perceber que está se sabotando. E isso é muito, assim, uma questão inconsciente. Né? Por isso que, né, na aula de hoje, a gente vai falar muito sobre, né, essa questão do inconsciente, as sabotagens, porque, no fundo, a gente se sabota demais e não percebe. Né? Então, agora é a questão de você conseguir ter essa autopercepção, estar mais consciente, vivendo o momento presente, se percebendo, olhando para aquilo que você realmente precisa mudar em prol daquilo que você tem como objetivo. E essa questão da clareza é bastante importante, aonde você quer chegar. Né? O que que você tem como objetivo de verdade, do fundo do seu coração, aquilo que está ressoando hoje no seu coração. Que se você não tiver essa clareza, é muito difícil de você entender, né, o que que você precisa mudar, porque os obstáculos eles vão vir, né? Desde quando você tem um objetivo, né, você está criando um caminho. E quando você cria esse caminho, aí você vai ver, né, as dificuldades, tudo aquilo que, né, você está tendo dificuldade que você vai precisar mudar. É isso mesmo. Por isso que, ó, que você vê nessa imagem que você tem uma visão sistêmica da nossa semana, dos 4,5 que a gente vai trabalhar. E o quinto ponto, ele é muito importante, que ele é um ponto da integração, que é o que a gente faz lá na sexta-feira. O que é essa integração? É a gente analisar a semana, tudo aquilo que deu certo e aquilo que não deu certo. E, novamente, sem nenhum julgamento, a partir deste resultado, poder fazer os ajustes. Porque você que está aqui na comunidade com a gente, a semana Desperte Seu Potencial, ela vai ser durante uma semana, mas a gente continua as nossas sessões. Então, não necessariamente esse trabalho termina aqui. Essa semana é uma semana mais intensa, é uma semana onde você recebeu um material direcionado, ferramentas que são direcionadas, e isso vai potencializar muito todo o estudo que a gente traz lá na frente. Mas o que é importante nesse momento? Um dia de cada vez. Porque lembra da frase do Einstein que provavelmente você já nos ouviu dizer: insanidade é você querer novos resultados praticando as mesmas ações. Por isso que, como bem a Ariane trouxe nessa sessão, nessa primeira sessão, a sessão do autoconhecimento, você vai conhecer um pouquinho como funciona a tua mente de uma outra forma, mente emocional, mente racional. Por que eu quero fazer uma coisa e não faço? Eu não quero mais fazer, continuo fazendo. Quais são as interferências que acontecem? O que tudo isso que está acontecendo? Quanto que, de repente, você se sente ansiosa ou ansioso no teu dia a dia? E essa ansiedade muitas vezes está fazendo você perder noção de tempo, que está te atrapalhando em tomadas de decisões, que está desorganizando e muitas vezes você sente que está fazendo, fazendo, fazendo e não dá conta. Essa semana é uma semana que você, inicialmente, deve suspender todo tipo de julgamento sobre você.
É a semana que você deve estar leve para começar pelo começo. O começo, sendo bem franco para você, não é ainda você gerando um resultado extraordinário no teu externo. O começo é você gerando um resultado extraordinário no teu interno. Alex, como que eu sei que eu gerei um resultado extraordinário no meu interno? Porque a partir do momento que você começa a sentir que você está mais tranquila, mais tranquilo, que você está mais confiante, que a sua tomada de decisão ela está mais firme, a gente chegou ao seu objetivo. Porque fala sério, se você começa a confiar mais em você, sentir que você está mais centrado ou mais centrado e tomando decisões, é só uma questão de tempo para as coisas fluírem. Com certeza. E, assim, vai elevar a sua estima. Uma pessoa com a estima baixa é uma pessoa que não está confiando em si mesma. É uma pessoa que não se sente segura. E quanto mais a gente fala de autoconhecimento, a gente olhar para o interno, sair um pouco do mundo de fora, sair do externo, porque às vezes nossa visão está mais focada no externo do que no interno, porque as coisas vão continuar acontecendo, problemas, conflitos fora. Só que o primeiro lugar que a gente precisa realmente arrumar é dentro. É que a gente precisa olhar as situações, as pessoas, tudo aquilo que está acontecendo fora de nós como um convite a olhar para dentro, para aquilo que a gente está sentindo, né, o que, que a gente precisa mudar, porque tudo tem a ver com a gente. Né, e autoconhecimento é isso, é você olhar para dentro de si e entender que cada situação externa está te pedindo, é um convite para uma mudança. Está pedindo para você mudar alguma coisa em si mesmo. Tem situações que você precisa exercer paciência. E se você não perceber isso, você entra na impaciência e você começa a agredir. Então, a questão é, né, o mundo externo, né, só vai refletir o nosso mundo interno. Então, é olhar para dentro, a gente começar a fazer as mudanças, porque cada situação, cada pessoa, ela vai trazer esse convite. Porque uma interferência que é muito grande quando as pessoas têm objetivo é a questão de relacionamento. Que elas ficam mais olhando para fora, para as situações que estão acontecendo fora com as pessoas, do que focando naquilo que realmente é importante para ela. E se a gente sai desse foco, a gente acaba, vamos dizer assim, se sabotando, não tendo cabeça para estudar, para fazer as coisas que a gente precisa fazer. E isso que vai levar a gente a não manifestar as coisas que a gente quer. É isso mesmo, a gente tava pensando aqui, quem sabe, hein? Mês que vem a gente vai trazer a semana Desperte Seus Relacionamentos. E aí a gente vai para outro nível. Eu tenho certeza que esse início aqui é um início que se você se der a permissão e realmente se comprometer com você mesmo, com a sua mudança, você vai estar muito preparado para esse momento. Porque em um ponto é mais desafiador com a gente mesmo, em outro ponto com as pessoas. Mas a gente vai começar pelo começo, que é você. Né? Então, toda essa diretriz eu super te sugiro, tá? Principalmente para você que conseguiu imprimir o material. E olha, não era uma obrigatoriedade você imprimir o material, mas eu posso dizer para você que eu acredito que vai fazer 80% de diferença para quem puder imprimir. Não tem problema se você puder imprimir preto e branco, não tem problema. Se você tiver ali na sua mão algo físico, eu acredito que vai fazer muito mais diferença do que só na tela do seu celular ou do seu computador. Tá? Por quê? Porque você vai perceber que a apostila, na verdade, ela conversa com você. Então, amanhã, e você vai prestar atenção que todo esse conteúdo que a gente está trazendo aqui nesse vídeo é exatamente tirado da página dia um da sua apostila, que traz de todas as mensagens uma mensagem assim que eu quero te enfatizar. Começa olhando para dentro. Olha o que ele coloca aqui para gente, ó. Olhe para si antes de ser capturado pelo mundo de fora. Imagina que de repente você acaba de acordar amanhã, você já pega o seu telefone, você já vê que tem gente pedindo isso, que tem gente fazendo aquilo. A sua consciência ela já acorda e vai para fora. Amanhã passa diferente. E se de repente você está assistindo esse vídeo no meio da tarde, não tem problema. Tira 2 minutos que você puder. Para, se conecta com você e começa a partir de você. O que está acontecendo nesse momento que você está me assistindo, o que você está vendo a gente? Porque é exatamente essa autoconsciência que vai fazer a diferença. Eu vou trazer isso muito. Nós vamos trazer para vocês com força durante a semana. Todo esse trabalho, esse treinamento, ele é só um recurso. A proporcionalidade do resultado que vai atingir aqui, ela é referente ao quanto verdadeiramente você quer o que você diz que quer e está disposto ou disposta a fazer a mudança. Porque é a partir do momento que você está disposto a essa entrega, está disposto a fazer esse movimento de transformação, que você agora passa realmente a se dar permissão de fazer novas escolhas. E lembra, cada escolha é uma renúncia. Então, se você não estiver disposto, disposta a abrir mão de comportamentos, de crenças, de ideias e até mesmo de situações, você vai ter todo um conceito teórico da mudança, mas não vai sentir que está fazendo a transformação. É momento de agir. Realmente, de agir, mas a primeira questão é: pergunte-se o que eu desejo mudar em mim. Porque isso é bastante importante, porque se a gente não percebe,
né? Eu vou até te dar um exemplo aqui. Antes eu não percebia, assim, que eu sentia preguiça, né? E a preguiça é o quê? É uma emoção que a pessoa não tem vontade de fazer nada. E toda vez que eu sentia medo, eu ficava procrastinando, eu sentia preguiça, né? Isso é uma forma de sabotagem. E se a gente não percebe isso, né? Se a gente não entende, eu preciso mudar, eu quero ser proativa. Então, essa é a primeira decisão. Isso é uma decisão consciente, de você perceber aquilo que você está sentindo, para você poder tomar uma, né, decisão diferente e de fazer diferente. Então, toda vez que eu percebia que eu estava com medo, que eu estava sentindo preguiça, que eu estava com a tendência de adiar, de procrastinar, de jogar isso para frente, era um momento assim que eu olhava e falava assim, meu, eu tô com preguiça, né, agora eu tenho que aceitar isso e vou tomar uma decisão diferente, vou ser proativa, vou lá e vou fazer aquilo que eu preciso fazer, porque senão a gente vai adiando, 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 a gente nunca começa. E isso é bastante importante de se perceber, de ter essa clareza. Sim. Um outro ponto interessante. Reconheça o que mais te pede consciência. Tem a ver com a questão de observar padrões. Olha o que ele coloca no item 1. Observa o que se repete. Observa que, para você chegar à conclusão dessa resposta, não é algo que você pensa rápido. Por quê? Porque você tem que observar ao longo do tempo, da semana, dos meses, quais são as coisas que vêm se repetindo. Claro que você vai encontrar padrões diários, hábitos, talvez vícios, que vêm se repetindo durante o dia, mas não observa isso só. Aqui a gente vai sempre fazer um exercício de olhar um único dia dentro de um contexto e olhar dentro de uma semana, duas, num todo. Por quê? Porque é lógico que em 15 dias tem muito mais padrões de comportamentos que não dá para você mensurar em um dia. Eu preciso ter essa análise mais macro para trazer mais para o micro e fazer pequenos ajustes. Então, é importante aqui, atualmente está tranquilo. Eu não sei qual que é o estado emocional que você está me assistindo. Talvez você possa estar tranquilo no momento de reflexão e isso está te trazendo vários insights. Mas de repente você sente que sua mente está acelerada, que muitas vezes você está vendo vídeo, você está se conectando com uma coisa ou outra. É o momento de quebrar esse padrão. É o primeiro padrão que eu te sugiro. Quebra esse padrão de ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Tem momentos e situações que você consegue se dividir e isso é extraordinário. Mas eu posso te garantir, todo esse movimento que a gente vai fazer aqui é um laboratório. Então, essas informações e o direcionamento, eles precisam unicamente da sua atenção exclusiva, direcionada, pontual. Por quê? Porque quando você pontua, foca, você também se aprofunda. E aí é que vem toda essa questão. Porque todo esse recurso que você vai receber aqui durante essa semana, ele volta a dizer, a proporcionalidade da importância dele é exatamente paralela ao quanto que você realmente está disposto a alcançar o que você quer alcançar de objetivo. Porque o que que você quer ter de resultados quando terminar essa semana? O que você define que você vai usar essas ferramentas e esse conhecimento para agregar? Eu preciso de verdade que você tenha absoluta clareza sobre essa informação, porque é ela que vai te mover. Ela é o exemplo que a Ariane trouxe para a gente numa das últimas lives na semana passada, nas sessões. Ele é um alpinista, lá do vídeo da professora Lucilena, sobre o poder da vontade. É o alpinista que tem a corda lá em cima e sabe onde quer chegar. E por ter a corda fixada no topo, ele pode se apoiar e subir. Mas se eu não tenho a corda, como eu subo? Se você não tem direção e objetivo e confiança, por que que você vai fazer uma mudança, compreende? Então, você quer ter uma semana diferente? Você quer ter resultados diferentes? Você está investindo seu tempo, seu dinheiro e sua energia nesse movimento. Então, compreenda que, inicialmente, participar da semana desperte seu potencial. Depois, investir um valor financeiro. São portas que abrem um processo, mas só isso não muda. Por quê? Porque isso é só 5% de 95, porque esse 95 volta para ti. E falando sobre isso, o estado de presença ele é bastante importante para você conseguir se perceber. Isso tem a ver com autopercepção. E você está vivendo o momento presente, você ter mais clareza das coisas que você realmente precisa mudar. Né? Você estar consciente, porque senão vamos dizer assim, a gente entra no automático e vai embora. É que nem o Alex falou, né? Insanidade é as pessoas, né, terem as mesmas ações que quererem resultados diferentes. E se a gente não consegue estar presente, porque uma coisa que a gente tem que entender sobre a nossa mente, né, você pode avaliar aí, né, todos os pensamentos que você tem. Né, eles sempre estão no passado, eles vão estar no futuro. E a preocupação é uma forma de medo, né, que tira a gente do momento presente, que faz a gente imaginar coisas difíceis lá na frente. Essa é uma forma de interferência que eu estou te mostrando para você começar a compreender que a sua mente, ela não vive no presente. E se você não se trouxer conscientemente para o presente, começar a tomar essas decisões diferentes, para fazer diferente, a vida não sai do lugar.
né? Então, por isso que você se conhecer mais profundamente é você olhar para dentro de si e entender quais as emoções, os sentimentos que estão regendo o seu dia. Porque se você não tiver essa percepção, é o mesmo resultado, é o automatismo, né? É aquilo que eu estava falando lá. Se a pessoa não percebe que tem preguiça, ela vai ficar adiando e ela nunca vai começar. É a mesma coisa, um exemplo assim de uma pessoa que quer emagrecer. Aí ela sempre fica jogando lá para frente. Ah, eu vou começar na semana que vem, eu vou começar no começo do mês, aí vai para o meio do ano e assim vai. Aí chega no final do ano, a pessoa está triste e frustrada, porque ela não conseguiu atingir o resultado que ela gostaria. Então, se a gente não perceber essas coisas, a gente vive numa eterna frustração. Sim, é isso mesmo. E aqui é importante trazer esse questionamento, porque talvez não confunda atividade mental com pensamento consciente. O que eu quero te dizer? É importante você parar alguns momentos para você pensar sobre si mesmo. Você vai perceber que ao final de cada dia, a última página que você tem dentro da sua apostila é o diário de bordo. Ele é uma ferramenta imprescindível para essa semana. Eu digo para você assim, ó, você vai mensurar o seu comprometimento com essa semana com o tanto de diário de bordo que você fizer. Porque se ele for teórico, eu não posso dizer isso para você com a certeza, mas eu posso dizer que é 80% de certeza que se nem o diário de bordo não for preenchido, talvez a tua entrega não esteja sendo. Por quê? Porque tem vários componentes dentro desse fluxo. Eu quero que você entenda que essa semana não tem a ver só com o seu cognitivo. Ela tem muito mais a ver com o que você sente dentro das sessões do que com o que você entende. Porque a transformação real é pelo campo emocional. E você só vai doar a sua atenção, a sua energia, realmente sua entrega, se você realmente tiver clareza no que você está recebendo e o que você vai fazer com isso. E aí vem aqui, ó, 5 perguntas que eu te recomendo a pensar profundamente sobre elas. Porque elas vão te ajudar a partir de hoje, segunda-feira, tomar uma decisão do que você vai fazer com a tua semana. Primeira pergunta. O que eu sinto nesse momento da minha vida que mais precisa mudar em mim? Que padrão de atitude ou comportamento eu venho repetindo e já que não combina mais com quem eu desejo me tornar? Em qual área da minha vida eu percebo que a falta de mudança tem causado mais desgaste emocional? Observo que isso tem a ver com culpas. O que eu tenho evitado reconhecer sobre mim, mas que talvez seja essencial para iniciar uma transformação verdadeira. Essa pergunta é importante você refletir, porque ela tem aqui campos que muitas vezes geram autossabotagem. Tem a ver com não aceitação. Porque eu estou evitando reconhecer por quê? Eu tenho vergonha? Tenho a culpa de novo? Essa semana é uma semana que digo para você assim, por trás de tudo isso que a gente está fazendo aqui, a gente trabalha a inteligência emocional. E a inteligência emocional ela tem a ver com auto-perdão. Ela tem a ver com você ressignificar algumas coisas e aceitar que você sempre deu o seu melhor, mesmo que não parecesse. Porque é o melhor. Porque quando você aceita que o seu melhor, talvez ele não fosse como você gostaria que seja, mas era o melhor, você começa a saber do ponto em que você pode começar a se lapidar para fazer a transformação. Mas isso tem a ver com você entender que você tem medos, né? Todas as pessoas têm esses medos que faz a gente entrar na inércia. Então, essa é uma aceitação que para não sentir culpa, né? Porque é só assumir a responsabilidade, né? De entender, pô, eu tenho medo, né? Porque se você não tivesse medo, com certeza você faria, né? Você não ia ficar se sabotando, né? Então, esses medos que a gente tem inconscientes, que é o que você vai começar a reparar, né, durante toda essa semana, né? Você vai começar a ter acesso a isso para você conseguir o quê? Ter coragem para fazer essas mudanças, né? Porque esses medos, eles vão, né, deixando a gente na inércia e não deixa a gente fazer aquilo que a gente precisa fazer. É isso mesmo. Aí vem a outra pergunta, né? Qual decisão consciente eu posso assumir hoje como ponto inicial da minha mudança? Eu volto a te dizer uma coisa. Você não precisa inicialmente pensar em focar mudanças extraordinárias no sentido de grandes construções essa semana. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando a semente da mudança. Pode ter certeza que eu estou te falando. Qualquer coisa que você sinta que faz sentido para você e você mudou essa semana, já vai gerar um movimento interno de transformação que é maior do que a mente pode mensurar. Por quê? Porque o cérebro não entende meio mudar. Ou você muda ou você não muda. E nesse sentido, o cérebro não entende se a mudança é para algo pequeno ou para algo grande. É irrelevante para ele. Para ele o que importa é o seguinte: houve mudança. Essa semana está mais organizada, essa semana está mais focada, essa semana eu consegui manter constância dentro das minhas sessões, das minhas atividades. Eu realmente não levei essa semana como uma semana qualquer.
Eu entendi que eu me dei a permissão de entrar dentro de um processo de percepção diferenciado, onde cada dia é um dia. Eu passo. E cada dia é uma vitória, Hum. né? Cada mudança que você fizer no seu comportamento, no seu emocional, você vai ver assim que é uma diferença muito grande. E às vezes a gente fica falando, não, é pequeno, mas não. A mudança ela começa assim, porque até você conseguir chegar onde você quer, vai ter muita mudança e muita transformação, porque é outra pessoa que está chegando ali no destino, né? No objetivo final. Então, nesse objetivo final vem uma jornada de uma pessoa que veio se transformando, mudando, sendo o que realmente quer ser, de verdade, do fundo do coração. É isso mesmo, porque é só isso que vai ter combustível para te motivar de verdade. Observa essa frase que está aqui, ó. Toda mudança verdadeira começa quando eu tenho coragem de reconhecer onde estou e decidir com consciência para onde desejo ir. Você deve usar aquele poder que eu sempre falo nas nossas sessões, o poder da sua liberdade de escolha, porque ninguém está te obrigando a escolher. E é isso que você deve ter sacada. Você está assistindo esse vídeo porque você veio para a semana desperta seu potencial. Ninguém te obrigou a isso. Foi uma escolha que você teve. Só que agora eu te pergunto, e isso é uma pergunta muito importante, tá? Você tem clareza do que realmente você estava escolhendo quando você veio para cá? Quando você decide escolher vir para uma semana de transformação, de autoconhecimento, isso entra só como mais uma coisa num monte de coisas boas que você escolheu, ou é algo que você escolheu com consciência, sabendo que esta escolha exigiria de você renúncias? Por que eu estou te falando isso? Porque grande parte das pessoas que não conseguem fazer a mudança, elas escolhem e jogam como se fosse uma coisa a mais. E elas botam tudo num nível de prioridade igual. Então ela vai ter tempo porque for mais conveniente. E ela não consegue realmente se dedicar entendendo que para que essa semana dê certo, posso te garantir, fique disposta a fazer renúncia. Fique disposta a arrumar formas de fazer dar certo. Porque é exatamente, não necessariamente as mudanças em si, mas você se permitindo a buscar sempre uma solução para fazer dar certo, que vai te trazer uma experiência que teoricamente eu não consigo te passar, porque você vai sentir isso de dentro para fora. Eu posso te garantir, que com as ferramentas, com os conhecimentos, com a nossa interação, tanto eu quanto a Ariane estamos aqui para ajudar diretamente, para de repente te chamar no inbox, conversar com você se você precisar de algo, porque a gente, essa semana vai ser recíproca. Quanto mais você entregar foco. Ah, você está acompanhando os exercícios, você está conectando com a apostila, você está fazendo realmente o movimento, você está participando da sessão, você está com câmera aberta, você está interagindo. Pode ter certeza, você vai receber 100%, 200% nosso. Por quê? Porque essa é a evidência real de quanto você está entregue e conectado. Essa semana ela exatamente acontece em videoconferência, para quem pode. Eu realmente consegui olhar aqui na tela e ver que essa pessoa está sentada olhando para mim conectada. Por quê? Porque é disso que eu preciso para transformar. Então, a gente vai entendendo que todos vão receber. Mas é como se fosse algo que você joga, vai, no sentido positivo da palavra, um grande conhecimento, uma grande qualidade de informação positiva. Algumas pessoas vão estar mais abertas, elas vão receber mais volume dessas informações, outras vão receber respingos. Então, o que que vai definir a mudança? Quanto que eu vou receber de informação? O quanto que eu tiver aberto, porque vocês estão aqui, principalmente para quem está chegando agora, aqui não é um grupo onde a gente vai ficar só falando, vocês têm que ficar ouvindo, vocês não são aqui coadjuvantes, vocês são protagonistas. Então, façam um favor, sim, de abrir o microfone quando precisar, de fazer perguntas, de questionar o teu perfil, que é algo que a gente vai falar bastante hoje, de trazer questões sobre, eu entendi bem como funciona essa questão do meu cérebro, eu não entendi. Eu volto a dizer para você, e é muito importante, eu frisar muito isso com você durante a semana. O resultado que a gente vai ter aqui é proporcional a de 0 a 10 quando você sente nesse vontade, que está com vontade de fazer a transformação. Porque esta vontade, pode ter certeza, se você trouxer ela, o que a gente tem aqui para te entregar, vai ser uma conexão maravilhosa, extraordinária. Então, E aí a sua interação é que vai fazer toda a diferença. E pergunta, porque às vezes quando você pergunta, você está tirando dúvida de outras pessoas que às vezes não têm coragem de perguntar. E esteja aberto para fazer pergunta, para questionar, porque isso é bastante importante para você ter o seu entendimento, né? Não precisa ter vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, eu tinha muita vergonha de fazer pergunta, né? Mas aí eu percebi que era meu próprio julgamento, né? De achar assim, essa pergunta nada a ver, mas toda pergunta, quando você tem uma dúvida, ela é importante para você, então faça. é isso mesmo. Estamos muito animados com essa semana. É um prazer fazer esse movimento. Tem muita coisa boa por vir. Se deem a permissão, se entreguem verdadeiramente, porque eu tenho certeza que quando a gente chegar sexta-feira e for mensurar resultados, você vai perceber que com foco, com dedicação, num curto espaço de tempo, você resolveu coisas que às vezes você pensou que ia levar muito mais tempo. E é a diferença.
sem pressa e sem pressão, deixando fluir. Você vai ver o que acontece quando você está mais consciente do teu dia, como que as coisas mudam, mesmo que nada fora mude, mas como você começa a ter uma outra visão sobre os acontecimentos. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo à Semana Desperte Seu Potencial. Vamos mesmo colocar o coração para a gente colocar o nosso melhor daqui e você é o melhor daí, e a gente fazer as mudanças que serão incríveis e primeiros passos que vão abrir grandes transformações ao longo da nossa jornada. E vamos despertar esse potencial interno que existe dentro de nós, porque nós já temos todas as ferramentas, só que a gente não está sabendo usar. É isso que a gente vai aprender nessa semana. É isso mesmo. Um grande abraço para Um você. grande beijo. Até às 8h30 da nossa primeira sessão Autoconhecimento.